as pessoas me perguntam, mas você é gay? E aí eu fico pensando, tipo, não, eu sou bicha, sabe? Porque a primeira vez que eu me toquei que eu era gay, eu apanhei. Eu acho que o momento que deu um estalo maior foi quando ele pegou a arma dele, apontou pra minha cara e falou: você vai morrer agora, porque você não é como eu quero. Você não é o filho que eu queria ter. Você é uma filha. Eu pensei que real, assim, ia tudo acabar ali, mas meio que veio aquela energia da Fênix. Sabe, quando você tá à beira de tudo, assim, você tá à beira daquele precipício e você se joga desse precipício, só que você voa. Eu acho que os opressores não contam que os nossos corpos voam. Quando eu olho essa relação com a minha mãe, que foi construída assim, de que hoje a gente tá num lugar onde a gente pode saber que a gente tem uma outra. Enfim, eu tenho como base isso, tanto pra lutar por coisas que eu acredito, tanto pra defender coisas que eu acredito, pra defender meu corpo, pra defender a minha existência. Eu sempre olho pra isso e falo, pô. Travestis, principalmente no contexto brasileiro, é a população mais vulnerável. A gente tá na margem da sociedade, principalmente se for colocar travestis negras. Eu, enquanto uma trans, enquanto uma trava, enquanto uma negra, carrego ainda essa questão da transfobia, do racismo. De boa a gente nunca teve. A gente sempre esteve atenta aí. Se meu corpo já era um ato político, já era um ato de resistência, de resiliência, agora é muito mais. Não tem mais espaço para não falar. Eu vivi todo esse tempo em um silêncio que eu demorei para entender a dor que me fazia. Não era uma escolha ficar em silêncio, mas sim uma imposição. Você pode conseguir ser como você é e ter uma vida digna. É muito sobre isso, é muito sobre dar voz a esses corpos, as nossas vontades, os nossos desejos. O contrário da morte é o desejo. É realmente uma família LGBT cuidando uma da outra, porque não tem quem vai cuidar. É trazer toda essa raiva, fúria, amor, tristeza, solidão. É um sentimento de solidão contínuo, sabe? De você estar no espaço e não conseguir se ver, não conseguir se identificar com ninguém. Porque todos os espaços são tomados majoritariamente por pessoas cisgêneras. Eu tenho cicatrizes até hoje. E depois disso eu apanhei várias outras vezes, claro. Só que cada vez mais eu pensei, então agora você é mais bicha. Porque aí as pessoas falam, nossa, ele tem voz, ele fala também. Tudo que as pessoas falam nas minhas costas, eu pus. Porque isso faz parte de mim, eu sou quem eu sou por causa disso, sabe? Ser oprimido é muito chato pra uma vida só, né? Ser livre é sobre não ter medo. E como eu sou uma pessoa que busca a minha liberdade, ser um corpo livre de padrões, de normatividades, então medo é uma palavra que eu procuro e um sentimento que eu procuro me distanciar sempre, porque é uma sensação que nos priva, né? Que nos estagna, que nos para. Eu acredito que nós, enquanto travestis negras, somos a contracorrente. Medo. Tenho medo. Eu tenho medo que eu não consiga alcançar as minhas ambições. Eu acho que a minha maior ambição agora é ser feliz e tá viva e sobreviver a tudo isso, sabe? E é horrível você falar que o seu maior sonho é sobreviver, sendo que isso é algo praticamente básico. Mas quando você vive num país que mais mata a população LGBTQ, você se coloca em um espaço de que você realmente corre risco, que você realmente pode morrer a qualquer momento. Então, o meu medo não é tanto a morte em si, por qualquer ato que uma outra pessoa possa fazer, mas o meu medo é morrer sem ter feito. Eu fico muito feliz em saber que eu não represento só o meu corpo, só a minha história. Eu sei que tem muitas pessoas que vão se identificar também. Que eu acho que isso pode chegar também como incentivo, ou inspiração, ou referência, enfim. A gente também precisa de um auxílio. Então, às vezes eu entro em desespero porque
várias notícias ruins acabam chegando. Então a gente tenta abranger essa galera que está necessitada. Se unir em coletivos artísticos, ativistas, é urgente porque é uma voz, uma narrativa que está toda hora tentando ser silenciada. Esse protagonismo para essa população, ele sempre foi algo difícil assim de se ver. Ter um corpo. Tá tudo doente. Brasil, mundo, tá tudo doente. Todo mundo atacando todo mundo. É isso, se não é do jeito que eu quero, ponto, acabou. Não funciona assim. Me sinto fazendo um trabalho muito bonito nesse sentido de criar costuras e porosidades e diálogos. E eu acho que hoje é lutar por isso, né? Lutar por sobrevivência do nosso corpo, a partir da nossa pele, nossas gestualidades, andar na rua. Hoje eu me reconheço, hoje eu me entendo e hoje eu me admiro e me tenho como referência. E a gente sempre esteve de pé, é assim que a gente vai seguir. Olha pra gente. Olha pra gente, olha mais uma vez. Olha de novo. Não tem como apagar uma população inteira. Mesmo com fascismo, mesmo com racismo que tá aí. Tipo, nada do que tá acontecendo hoje é novidade pra gente, sabe? A gente já vive a violência desde o cerne. Independente se eu morrer daqui a 5, 10 anos, independente de expectativa de vida para um corpo como o meu no Brasil, eu vou estar incomodando, sim, só pelo fato de existir, mas vou estar aí, gata. Somos corpos que amam, somos corpos que sentem, somos corpos capazes de tudo, como qualquer um. É um tesão ser como eu sou. Você se amar, você se sentir bem, fazer o que você quiser com o seu corpo, não é uma coisa errada. É pra sua vida. E a sua vida importa. Chega de morte. Chega de crueldade, chega de assassinato. Chega. Se você tem seus medos, lute contra os seus medos. Não transfira isso para um outro corpo que quer ser livre e que leva amor para o mundo. Que recebe todo o teu ódio, todo o teu equívoco, tudo aquilo de ruim que o ser humano pode criar. Essas pessoas são pessoas de luz, são pessoas especiais, maravilhosas e que batalham todos os dias para sobreviver. E levar todo o amor do mundo que elas carregam nos seus corpos, em seus corações, em suas almas, para cada canto que visitam. E que seja assim, porque é possível construir uma sociedade mais justa, é possível construir um ambiente onde as pessoas possam se respeitar. O mal não vai vencer o bem. O medo não pode vencer a liberdade.